mercado ele é tão escasso de profissionais que fazem esse tipo de projeto que até os iniciantes estão sendo cobiçados. Por isso que usar o Civil 3D é a recomendação para qualquer pessoa que quer ou que já projeta nesse mercado, mas quer ganhar mais dinheiro, quer crescer mais, quer acelerar a sua produtividade e também ter mais qualidade aí nos seus projetos. Rafa, fala agora então para os iniciantes da carreira, né? Quem está começando agora a fazer esse tipo de projeto, tem espaço para esse pessoal, para quem está iniciando agora? Ah, sempre tem, né? O profissional que está iniciando, ele muitas vezes ele acredita que ele não tem nenhuma vantagem no mercado, que só o cara que é experiente que tem vantagem. E a verdade é que não, os desafios eles só mudam de fase, mas eles não acabam não. Então quando você está iniciando, você tem ali o desafio do medo, do desconhecido e tudo mais. Quando você já está maior, você tem um desafio de manter o tamanho que você está, que também é desafiador. Né? Então você manter uma carteira de clientes cheia, com 10, 15, 20 clientes, é desafiador também. Porque às vezes você já tem funcionário, contratado, então os desafios eles não acabam. O segredo é se preparar, né? A vida não fica mais fácil. O segredo é você estar preparado para isso. Então, tem muito espaço para o iniciante? Muito pelo contrário, deve ficar mais difícil ainda, né? É difícil você medir, né, a régua da dificuldade. Mas é um jogo, né, que vai mudando de fase. Então, as fases não ficam mais fáceis, não. É você que vai ficando mais preparado. Se você não se preparar, aí vai ficar difícil. Vamos supor, eu cheguei no nível de empresa que eu preciso contratar mais gente, eu não sei fazer a gestão dessas pessoas e tal. Ou vai ficar mais difícil. Ou você aprende, né? Ou se prepara para isso, ou vai ficar mais difícil. Mas o iniciante, ele tem uma vantagem competitiva no mercado que ele não tem custo nenhum. Ele está começando de dentro de casa, só com o conhecimento dele e um computador. É o que o cara precisa para fazer um projeto de loteamento do zero. Não tem disso de que tem que ter um escritório montado, nada? Não. Não é aquilo que, assim, é essencial para iniciar, né? Exatamente, não é. Porque esse tipo de projeto não é o tipo de projeto que você vai receber o cliente lá no seu escritório, dar um cafezinho para ele e tal. Pode até ter isso, mas não é o tipo de cliente que se faz isso, entendeu? Não é o primordial, né? Não é o primordial. É um perfil de cliente que você vai atender ele vai preferir online ou vai preferir que você vá até ele, se caso for presencial ali próximo a você. Porque ele não tem tempo também para ficar indo lá no seu escritório, olhando o projeto. Não, cara, ele vai querer chegar, colocar o projeto, você apresentar o projeto e pronto. Otimização, né? Otimização do tempo e você não precisa ter um escritório para fazer isso. Então o iniciante, ele tem espaço nesse mercado também para começar trabalhando dentro de uma empresa. Ele pode entrar nesse mercado sendo um estagiário, sendo um auxiliar de projetos ou sendo um projetista. Porque hoje, o que acontece? O mercado ele é tão escasso de profissionais que fazem esse tipo de projeto que até os iniciantes estão sendo cobiçados. Só que as pessoas não podem confundir com iniciante com despreparado. Ou iniciante com recém-formado que não sabe nada. O iniciante, quando eu falo assim, iniciante é aquele cara que tem conhecimento, mas tem pouca experiência. Esse cara é valorizado no mercado, entendeu? Esse cara é valorizado no mercado. Então, assim, muitas vezes eu contrato pessoas por elas serem iniciantes, a depender do cargo, da função do projetista ali. Porque, às vezes, para aquele cargo, para aquela função, o ideal é que ele seja iniciante. Mas eu preciso que ele tenha conhecimento. E para ter conhecimento, não importa se você está iniciando, se você está 10 anos no mercado, não tem problema. Conhecimento é estudo, né? Então é você sentar ali na frente do Civil 3D e aprender a mexer na ferramenta, aprender como que faz um projeto. Igual eu falei, são 9, 10 tipos de projetos diferentes. Qual que vem primeiro? Qual que vem depois? Né? Qual que vem em terceiro? O que eu tenho de boa prática nesse? Tudo isso dá para você aprender mesmo sendo iniciante. Basta você ter um método certo. Inclusive, assim, eu gosto de ensinar isso nos meus cursos gratuitos que mostra nos meus cursos pagos também, né? Que mostra para o iniciante ali o caminho que ele tem que percorrer, a direção dele que ele tem que ir, né? Então, o iniciante ele tem essa vantagem porque às vezes a gente pega um cara que é iniciante, ou seja, a pessoa não tem vício de trabalho. Isso é uma característica muito, muito boa, né? Uma skill muito boa no mercado, mas que tem muito conhecimento. Às vezes você pega um iniciante que tem pouca experiência, mas é fera no Civil 3D. É fera nos projetos. Você fala assim, cara, eu quero que você faz aqui, ó, eu quero que você modela essa rotatória aqui para mim, né, no Civil 3D e me mostra ela aqui em 3D aqui. Eu quero saber quanto que tem de corte e aterro nessa área aqui. E aí o cara vai lá rapidinho e ele faz. Domina a ferramenta. Sim, ele domina.
eu já falei para ele o que tem que ser feito, ou seja, ele não precisa da experiência, descobrir, nossa, a concepção do projeto. Não, sob supervisão de alguém, ele consegue saber o que precisa ser feito ali. Então, o iniciante, ele tem muito espaço nesse mercado por isso, por ter essas características aí que muita gente que já é mais experiente não tem mais. E o que não pode faltar num projeto de loteamento? Vamos lá, o projeto, ele é um emaranhado de informações. No próximo episódio, se a gente for falar de projeto, eu vou tentar trazer um projeto aqui para a gente poder exemplificar isso, né? Mas um projeto nada mais é do que um emaranhado de informações. Então, você pega ali o seu conhecimento e transforma esse conhecimento em texto, em linha, em modelos, em uma visualização em 3D, para que seja executada a obra depois. Então, o que não pode faltar num projeto de loteamento? O que não pode faltar é a informação necessária para executar e para entender aquele projeto. Beleza, agora vamos aprofundar um pouco mais nisso, né, nesse assunto. Quando você está falando, por exemplo, de projeto de loteamento, as principais características, eu acho que não só de loteamento, mas qualquer projeto, as principais características que o cliente valoriza é essa informação baseada, né, direcionando ele no quanto ele vai gastar com aquilo. Porque, afinal de contas, o cliente de um projeto de loteamento, ele não quer saber do seu projeto em si. Às vezes o projetista, o engenheiro, ele fica chateado com isso, né? Mas a gente faz projeto, mas a gente tem que saber que um projeto, ele só é feito porque o cliente precisa. Não é uma parte assim, nossa, eu vou fazer um projeto que eu gosto. Não, cara, é um tipo de serviço que o cliente só faz porque ele precisa. Senão ele fazia um loteamento sem projeto. Só que não tem como. Então, se pudesse pular nessa etapa, exato, pulava fácil. Pulava fácil, ignorava, né? É uma etapa que ele vai economizar tanto energia, dor de cabeça, quanto dinheiro. Mas precisa, então não tem como fazer. Então não é uma coisa que o cliente gosta de fazer. Então a gente já tem que saber disso, é só se preparar, né? Já tem em mente isso. E aí, qual que é a sacada? O cliente quer, o que o cliente quer naquele projeto? Ele quer enxergar o quanto que ele vai gastar ou quanto ele vai economizar naquela obra. E se ele vai conseguir aprovar aquele projeto nos órgãos competentes, e se ele vai conseguir executar a obra depois, né, com clareza e tudo mais. Então, o que não pode faltar no projeto é esse conjunto de informações que dão a visão do custo, que dão o entendimento do leigo ali, que é o dono do projeto, né, ou seja, o terrenista, o incorporador, e a visão ali de que vai conseguir aprovar esse projeto ou não. Então, muitas vezes, o cliente, o projetista, ou o iniciante, ou quem não está nesse mercado e está entrando, acredita que o projeto, eles são só aquelas pranchas, né? Que são as folhas grandonas ali, que a gente chama de prancha. E, na verdade, não. O projeto, ele é um conjunto daquelas informações junto com um relatório que a gente chama de memorial descritivo e memorial de cálculo, que é um relatório com várias páginas explicando como que aquele projeto foi feito. Às vezes 40 páginas, 50 páginas, 100, 200 páginas. Então, ele vai explicar é como se fosse um TCC ali, né? Ele vai explicar todo o processo que foi feito para conceber aquele projeto, recomendações, normas, como que foi calculado, para quem pegar o projeto, ler aquilo ali e entender. E saber como é que foi feito e tudo mais, ou seja, a explicação do projeto. Então, isso também não pode faltar num projeto de loteamento. E aí, beleza, quando a gente fala que esse projeto ele não pode faltar informação, a gente vai de encontro a uma necessidade de usar a ferramenta que facilita o encontro dessas informações, a geração dessas informações. Por exemplo, quando você vai fazer um projeto no AutoCAD, você vai fazer lá um desenho. Você vai desenhar um monte de linha, achura, escrever um monte de texto manualmente. Você não tem informação naqueles objetos ali. Quando você vai para o Civil 3D, você não vai desenhar o projeto. Você vai criar o projeto em 3D. E aí, quando você cria, cada elemento daquele que você cria em 3D ali, por exemplo, um tubo de drenagem, quando você clica nele, ele vai te dar lá uma lista de informação. Um tubo de concreto com espessura tal, diâmetro tal, que uma linha não tem. Ou seja, eu saio de uma linha, de um desenho, e vou para um objeto cheio de informação. E aí eu consigo extrair essas informações de maneira automática. Então, se não pode faltar essas informações, qual é o caminho mais fácil? Usar uma ferramenta que me dá essas informações automáticas. E isso me dá um diferencial competitivo gigante no mercado.